Podcast Sociológico, segunda temporada. Olá, ouvintes da Rádio Federal FM. Bem-vindos ao Pode Cortar, o podcast que explora o universo das barbearias e suas transformações. Meu nome é Flávio, eu sou estudante das Ciências Sociais na Unifal, na Universidade Federal de Alfenas, e eu estou aqui hoje com o Thales, com o Osmar, a Letícia e o Ricardo. Hoje nós vamos conversar sobre as relações de trabalho nas barbearias, focando nas experiências de barbeiros mais antigos e mais novos, e como eles lidam com as mudanças do mercado, da tecnologia e as expectativas dos clientes. Curiosidade, você sabia que ser barbeiro é uma das profissões mais antigas do mundo? Há registro de barbeiros no Antigo Egito de mais de 6.000 anos atrás, e mesmo sendo tão antiga, essa profissão continua se transformando nos dias de hoje. As barbearias têm passado por grandes mudanças nos últimos anos, desde a adoção de novas tecnologias até a gourmetização do ambiente. Vamos explorar como essas mudanças impactam os barbeiros de diferentes gerações, tanto no modo de trabalhar quanto na forma como encaram a profissão. Para isso, a gente analisou depoimentos de barbeiros mais antigos e de barbeiros que entraram no mercado mais recentemente. Vamos analisar agora as principais informações que coletamos com barbeiros veteranos e barbeiros mais jovens, para entender como as expectativas e as experiências de trabalho são variáveis entre gerações. Vamos começar falando da expectativa salarial de cada um deles. Os barbeiros mais antigos começaram sem expectativas salariais claras, enquanto os barbeiros mais novos já entraram no mercado com metas de rendimento, como ganhar ao menos 3 salários mínimos. Essa mudança reflete a maior profissionalização dos barbeiros e uma mudança em sua mentalidade. Então, a gente analisou bem as entrevistas, né? E deu pra ver que os mais velhos não tinham muita expectativa, eles só queriam ter, como a gente pode dizer, uma vida melhor ou ganhar um troquinho, que nem algum deles falaram, né? Enquanto isso, os mais novos foi tipo, eu já quero ganhar tanto pra ter um objetivo em si, já era mais... Isso, é como se os mais velhos já vissem um exemplo dentro de casa, igual o Sr. Kim deu o Sr. Kim da barbearia do Kim deu o exemplo que na casa dele o pai era barbeiro e ele aos 12 anos, naquela perspectiva de ter uma profissão que sustentasse a casa, ele seguiu o exemplo do pai sem que tivesse uma perspectiva salarial. Ele apenas sabia que com a profissão ele sustentaria a casa. Já os barbeiros que entram na profissão, eles mais novos agora, a perspectiva deles já é outra. Já é uma perspectiva de um salário melhor, já tem uma perspectiva salarial, uma visão diferente da profissão da que tinham os antigos. Da mesma forma, a gente também encontrou pessoas com idades acima dos barbeiros mais novos de mercado, mas com outras perspectivas. Não assumindo a mesma perspectiva da barbearia do Kim, por exemplo, que não existia uma perspectiva salarial. O Zezinho, barbeiro que a gente entrevistou, por exemplo, ele tinha uma perspectiva de 7 salários mínimos na profissão, 5 salários mínimos, corrigindo, e hoje ele se vê com essa necessidade atendida. Um outro barbeiro que a gente também entrevistou, o Jonatas Lara, da barbearia do Lara, ele tinha definido como uma perspectiva salarial apenas o sustento de uma vida média baixa. Uma vida de um trabalhador, vamos falar que ganha um salário, 2 salários, 3 salários, mais ou menos. E os dois, ele e o Zezinho têm uma idade próxima, mas os dois entraram em momentos diferentes na barbearia. O Jonatas vem de 11 anos de profissão e o Zezinho vem de 22 anos de profissão. Para que essa pesquisa fosse realizada, foram feitas uma série de perguntas. Eu vou começar pela primeira pergunta que foi realizada na pesquisa, relacionada às expectativas salariais. A gente realizou a seguinte pergunta para os barbeiros: qual era a sua expectativa salarial antes de começar a trabalhar na área? Essa expectativa vem sendo atendida? Primeiro a gente vai fazer uma análise sobre os barbeiros da geração mais antiga e depois a gente vai apresentar qual foi as respostas dos barbeiros mais novos. E vamos assim fazer uma comparação entre as gerações. Primeiramente eu vou falar sobre o Zezinho barbeiro,
Sobre a expectativa dele, ele tinha uma expectativa de 5 salários, o que comparado com os outros, a gente vai ainda debater, já dá pra ver que ele era o mais distópico, vamos dizer assim, mais saía da casinha perto deles. Ele disse que, né, a expectativa dele era de 5 salários e que hoje em dia ela está sendo atendida. E é legal perceber, Flávio, que mesmo sendo um barbeiro de uma geração mais antiga, a expectativa salarial dele de 5 salários já era uma expectativa alta. Ele já enxergava valor dentro da profissão. Da mesma forma, foi respondido pelo Kim, da barbearia do Kim, que ele não tinha uma expectativa salarial, mas que ele ganhou e ganha o suficiente para viver tranquilamente hoje aos seus 78 anos. E é interessante perceber que mesmo não existindo uma expectativa salarial por parte do Kim, ele tinha o exemplo do pai, que inseriu ele na profissão. O pai já era barbeiro. Então, mesmo que não existisse uma expectativa sólida, por exemplo, como a do Zezinho, de 5 salários, ele tinha uma perspectiva de que sim, a profissão era uma profissão que sustentava o lar. Então ele informa pra gente que não tinha uma expectativa salarial, mas que ganhou e ganha até hoje o suficiente para viver tranquilamente. Então, eu acho que a gente pode ver sobre essa relação de por que ele tinha uma expectativa perto dos outros, justamente por causa da idade. Perto dos outros ele já é um pouco mais novo, nada muito absurdo, mas já é mais novo. Mas em questão de profissão, ele tem o quê? Metade do tempo de trabalho dos outros. E ele começou mais velho, os outros começaram muito novos, então acho que isso já traz uma visão dele estar querendo virar barbeiro para ganhar alguma coisa. Enquanto os outros começaram tipo, vou começar agora pra, sei lá, ter uma rendinha. Enquanto ele já queria algo porque, como ele disse na pergunta 2, ele acreditava que ser barbeiro era melhor do que trabalhar na roça, né? Que lá ele toma só essas coisas e barbeiro é na sombra, sem ser algo puxado. Pegando esse gancho, o Jacinto da barbearia Dois Irmãos, que é irmão do Kim, que o Osmar comentou, ele também responde assim como o Kim, que não tinha expectativas salariais, mas que o que ele ganha era o suficiente para manter a vida de uma forma ok. Mas apesar de não ter uma expectativa salarial, ele também tinha exemplos dentro de casa, como o Kim, seu irmão, e o seu pai. Agora falando sobre o barbeiro mais novo, que no nosso caso é o Jonatas, ele tem mais ou menos 10 anos de trabalho e comparando com os mais velhos, a gente já vê que tem uma mudança, né? Igual o Zezinho, que é um pouco mais novo do que os mais velhos, mas mesmo assim é mais velho do que esses mais novos que a gente entrevistou, já começou a ter uma expectativa de ganhar alguma coisa em ser barbeiro. O Jonatas também veio com essa ideia. Que, usando as palavras dele aqui, ele diz que na verdade a expectativa era de ter um próprio negócio e um padrão de vida médio para baixo. Ele ainda falou que era uma época que a expectativa realmente não era alta, né? O que hoje em dia já mudou. Que a barbearia é mais uma empresa, um estabelecimento aberto ao público de A a Z. E ele tem o objetivo de gerar lucro com ela. Já o Jean da barbearia Almeidas, ele disse que não havia expectativa salarial, que o que viesse estava bom. Assim como o Jacinto da barbearia Dois Irmãos. Mas que o que ele ganha atualmente é o suficiente para suprir as suas necessidades. Já o Osmar, aos 27 anos, com 9 anos de profissão, vem com uma expectativa pré-definida, tendo em mente ganhar em torno de 3 salários mínimos da época na qual ele começou. Hoje, essa expectativa vem sim sendo atendida. E entre outras expectativas, ele tinha uma expectativa de não ter patrão, ter liberdade, além da expectativa salarial. Então a gente pode ver que além de uma expectativa salarial, a gente tem na profissão uma expectativa de relação de trabalho. Seguindo na linha das perguntas, a segunda pergunta na qual foi colocada aos barbeiros foi quais os motivos os levaram a iniciar nessa profissão. A gente vai seguir a mesma ordem, basicamente, para comentar sobre a primeira pergunta, só que agora na segunda. Falando sobre o Zezinho, eu comentei um pouquinho como foi a resposta dele anteriormente, né? Que ele disse que acreditava que era um trabalho bem remunerado na época. E como ele disse que ele foi criado na roça, ele não queria viver com os trabalhos dessa área. Então ele resolveu virar barbeiro, já que era um trabalho tranquilo, nada puxado, na sombra, e hoje em dia no ar-condicionado na maioria.
Já o Kim começa na profissão, por exemplo, de família. Seu pai o coloca na profissão, ensinando o ofício para ele aos 12 anos. Então essa é a principal motivação que o Kim tem dentro da profissão. Já o Jacinto da barbearia Dois Irmãos, como comentado anteriormente, ele começa nessa profissão principalmente por influência do seu irmão, o Kim, que o Osmar acabou de comentar. E agora, em comparação, vamos falar sobre as motivações dos mais novos. Vamos começar pelo Jonathan Lara com o Flávio. Ele diz, né, que o principal objetivo dele começando como barbeiro não era exatamente ser barbeiro, mas sim ter o próprio negócio. Inclusive ele cita que ele é formado em administração de empresas. Já o Osmar tem como motivação a escolha da profissão como uma profissão que não demandava estudos ou qualificação acadêmica. Seria uma possibilidade de ganhar bem sem a necessidade de uma carreira acadêmica, pois dentro da casa dele nunca houve os incentivos aos estudos. E sempre um incentivo às profissões. Você tem que aprender uma profissão. Era basicamente esse conceito que ele retratou. Já o Jean da barbearia Almeidas nos disse na entrevista que começou por influência do seu pai que cortava cabelo. Ele disse que ele tinha uma maquininha em sua casa, ele via ele cortar cabelo, gostou e quis aprender, e assim começou a cortar também. Então dá pra gente perceber aqui que cada um deles teve uma visão diferente, né? O Jonathan já queria começar pela empresa, ter algo dele, não ser barbeiro em si. O Osmar já não queria ter uma formação para trabalhar com isso, algo mais simples, vamos dizer assim. E o Jean, algo que ele gostou simplesmente. E é interessante a gente perceber que nas antigas gerações era como se fosse uma profissão passada de pai para filho. E já dentro da geração do Zezinho, mesmo ele sendo de uma geração mais antiga que os barbeiros mais novos que a gente entrevistou, ele já vem de uma geração na qual existe uma formação, uma escola de cabeleireiro, uma escola de barbeiro. Não é mais uma profissão que passa de pai para filho. Todos os outros barbeiros que foram entrevistados passaram a seguir esse mesmo modelo, uma formação dentro da profissão. Já na nossa terceira pergunta, a gente vai perguntar se na experiência dos barbeiros as tendências de barbearia afetam a estabilidade de trabalho, como a expectativa do cliente no quesito a estilo, técnica, as novas tendências, os novos cortes. Então a gente vai perguntar de barbeiro em barbeiro como essas tendências afetam eles no dia a dia, de maneira positiva ou negativa. Começando pelo Zezinho novamente, ele disse que essas tendências nunca realmente afetaram ele. Ele disse que hoje em dia ele sabe fazer de tudo o que os clientes demandam dele. Já o Jacinto disse que não adere a tendências e sente que isso impactou sim a sua estabilidade. Ele disse em suas palavras que acha isso uma bobagem. Já como resposta, o Kim diz que não se atualiza. E nas palavras dele, risquinho e desenho, isso eu não faço. Agora, vamos analisar um pouquinho na visão dos mais novos. Pode começar, Flávio. No caso, o Jonathan, ele fala que essas mudanças rápidas que acontecem, nessas tendências, que hoje em dia principalmente acontece muito, já afetaram sim, mas o exemplo que ele dá é de terceirizar a mão de obra, colocar gente mais nova que vai aprender essas coisas novas para ficar fazendo essas tendências, já que eles conseguem acompanhar melhor. Justamente por isso, né? O mais novo se conecta com o mais novo. E ele inclusive falou pra gente que ele acaba ficando com esses cortes mais tradicionais. Já o Jean da barbearia Almeidas, ele vai dizer que as novas tendências trazem mais público se você seguir elas, levando ao constante aprimoramento do barbeiro. Então ele diz que adere às tendências e que isso impacta positivamente no seu trabalho, diferentemente dos mais antigos, igual a gente viu, que não aderem às tendências. Isso impacta negativamente o seu trabalho. Já o Osmar também vai ver que afeta positivamente. Segundo ele acompanha os rumos das tendências e o que está em alta nas redes sociais e em revistas de barbearias. A tendência para ele é boa, pois são elas que fazem a demanda dele. Como observado, os mais jovens, pela sua facilidade em acompanhar as tendências que surgem constantemente no mercado, nas novelas, nos filmes, nas séries, em inúmeros
canais de inspiração que a gente tem hoje, as pessoas mais novas conseguem estar atentas a isso e acompanhar melhor a transição do mercado e entregar melhor o que o cliente vai chegar pedindo, acompanhando as novas tendências. Mas também a gente tem que estar atento que a gente está falando de determinados públicos. Então, a gente vai ver que tem determinados públicos que estão dispostos a seguir no corte social clássico, onde os barbeiros mais antigos estão atendendo, enquanto existe um público que está disposto a procurar os barbeiros mais atentos às altas tendências, dispostos a desenvolver novas técnicas, novas habilidades. Agora, a quarta pergunta vai ser voltada para contratação. Nós vamos perguntar da seguinte forma: de que maneira você realiza a contratação dos seus funcionários? Existe um contrato formal? Hoje, na lei brasileira, existe a possibilidade da contratação baseada a partir da Lei Salão Parceiro ou nos regimes da carteira de trabalho, a CLT. Vamos analisar agora quais são as respostas dos barbeiros a seguir. No caso, o Zezinho ele foi bem simples e ele disse que ele nunca trabalhou com parceiros. Já o Jacinto da barbearia Dois Irmãos trabalha junto de seu sobrinho através da Lei Salão Parceiro. E o Kim disse que prefere não trabalhar com contratação e que uma eventual situação na qual ele trabalhou com parceiro foi dividir um espaço com o irmão, mas era uma espécie de sociedade não envolvendo lucro, apenas as despesas. Os dois dividiam as despesas do local e cada um ficava com o que fazia, no final das contas. Agora, com os mais novos, o Jonas, ele disse anteriormente que ele trabalha, né? Utilizando a Lei Salão Parceiro. E, inclusive, ele cita que, para isso, os funcionários são microempreendedores individuais. Já o Jean da barbearia Almeidas, como funcionário, é contratado através da Lei Salão Parceiro também. Já o Osmar, atualmente não trabalha com funcionários, mas disse que quando trabalhou, era baseado na Lei Salão Parceiro também. Vou explicar um pouco sobre o que é a Lei Salão Parceiro para vocês entenderem do que a gente está falando. A Lei Salão Parceiro é uma lei que permite que o dono do estabelecimento contrate um funcionário com um CNPJ de microempreendedor individual. E ele é contratado por prestação de serviço. A remuneração é feita pela sua produção. No caso, algumas barbearias podem contratar com porcentagem de 33% a 50% da produtividade final do barbeiro dentro da sua barbearia. A gente continua as perguntas querendo saber como os mais antigos percebem o uso da tecnologia e da rede social no trabalho em comparação aos mais novos. Com isso a gente quer saber o que eles pensam sobre marketing, divulgação, comunicação com o cliente. A gente vai começar tendo uma visão sobre o Zezinho. Então, o Zezinho, ele fala que ele nunca usou rede social e afins, né? E que isso acabou não mudando nada até o momento. É difícil perceber o que iria mudar nesse caso, já que ele nunca, acredito, né? Que ele nunca fez uma pesquisa, uma comparação em si. Mas, ao menos na minha visão, ter a rede social e o famoso boca a boca é a melhor opção de todas, já que você tem duas coisas para te atrair num um só. Mas ele fala que o boca a boca atende muito bem ele. E uma coisa que ele citou e eu acho que vale aqui falar é que a tecnologia, sem ser a rede social em si, ela ajuda muito hoje em dia, né, em relação à forma de pagamentos, essas coisas. Já o Jacinto da barbearia Dois Irmãos, ele disse que não usa rede social e sente que não tem muito impacto. Ele prefere o bom e velho boca a boca, como ele mesmo disse. Da mesma forma, o Kim vai terminar falando que também não faz uso das redes sociais e que ele nunca sentiu uma diferença na entrega final do serviço, na demanda do serviço dele, que sempre foi a mesma. Agora a gente vai fazer uma reflexão com os mais novos. Vamos começar pelo João Talara, também com o Flávio. Então, no caso dele, ele fala pra gente que ele gosta de trabalhar muito bem essa parte de rede social. Inclusive, tem uma empresa que trata sobre essa área para ele, né? Uma empresa de publicidade, dá para assim dizer? Mas é basicamente isso. Ele disse, inclusive, que isso influencia muito
já que, não usando as palavras dele, mas usando exemplos aqui como eu gosto muito de ver, tipo, onde eu vou cortar. Se eu não sei exatamente pelo boca a boca, eu procuro pelo Maps, e do Maps eu vejo se a pessoa tem rede social. Se eu gosto do trabalho da pessoa pela rede social, eu vou lá justamente por isso. Então acho que ter uma rede social bem trabalhada, usando o que ele falou e o meu pensamento, é algo muito importante nos dias de hoje. Já o Osmar, da barbearia Sr. Osmar, vai falar que a rede social é um potencializador da escala de serviços. Ele diz que dentro da rede social você pode confirmar a qualidade do seu serviço. E na visão dele, a rede social tem o mesmo potencial do boca a boca. Porém, cada uma tem um alcance, possui um alcance de um perfil de cliente diferente. Por exemplo, dentro da indicação boca a boca, que foi que ele mencionou, o tipo de público que frequenta a barbearia continua sendo sempre o mesmo. As pessoas, por exemplo, de um certo grupo, vão indicar para pessoas do mesmo grupo. Enquanto dentro da rede social, você fica aberto a público de A a Z. Então, cada uma tem uma potencialidade de alcançar determinados públicos dentro das suas potencialidades. A gente vai terminar nossa série de perguntas querendo saber se os barbeiros acreditam que ao longo do tempo surgiu a necessidade do aprimoramento de conhecimentos relacionados ao trabalho. Se sim, por quais motivos eles acreditam nisso? A gente vai começar pela visão do Jacinto da barbearia Dois Irmãos com o Thales. Então, o Jacinto ele respondeu que não sente necessidade de se aprimorar e disse que quer até mesmo se aposentar. E o Jean da barbearia Almeidas, ele vai dizer que sente constante necessidade de aprimoramento para que não ficasse parado no tempo, com as palavras dele, e que aderir às tendências para suprir a necessidade do cliente é fundamental. Já o Kim diz que nunca sentiu necessidade de aprimoramento, pois os clientes nunca exigiram que ele procurasse os aprimoramentos. Já em uma contradição muito grande com a resposta do Osmar. O Osmar vai falar que sim, ele percebeu a necessidade dessa especialização desde o começo da profissão. Que quando ele entrou na profissão, era um período no qual as barbearias começaram a evoluir, como, por exemplo, a disputa que existia por quem fazia o melhor degradê. A gourmetização da barbearia, segundo o Osmar, trouxe uma competição que anteriormente não existia de forma explícita. A evolução do ambiente em si, das técnicas exigidas, as constantes mudanças nas tendências pedem novos aprimoramentos, tanto em técnica quanto em estrutura para oferecer conforto ao cliente. A gente vai perceber dentro das perguntas, por exemplo, da expectativa salarial, que os barbeiros mais antigos começam sem expectativas claras, enquanto os barbeiros mais novos já entram no mercado com metas de rendimento, como ganhar ao menos 3 salários mínimos. Essa mudança reflete a profissionalização dos barbeiros e uma mudança de mentalidade. Já na motivação para entrar na profissão, né, a gente percebe que os mais antigos eles seguiram os passos da família, algo quase que hereditário, né? E os mais novos viram na profissão uma oportunidade de se tornarem independentes e ter um trabalho sem uma formação acadêmica. Já os impactos de tendências na barbearia vai mostrar que os barbeiros mais novos se adaptam rapidamente às tendências, como o uso de degradê e desenho, enquanto os barbeiros mais antigos mantêm fiéis às técnicas tradicionais, se recusando a certas inovações. E no caso de uso de tecnologia e redes sociais, os mais novos, né, eles dependem fortemente das redes sociais para atrair clientes e se destacar no mercado. Ainda mais que hoje em dia acho que tem muito mais competitividade do que antigamente. E os barbeiros mais antigos confiam no tradicional boca a boca e consideram que esse impacto das redes sociais não é muito significativo no trabalho deles. Antes de passarmos para as reflexões sociológicas, gostaríamos de deixar aqui algumas dicas que podem ser úteis tanto para barbeiros mais antigos quanto para os barbeiros mais novos. Primeiro, é importante destacar o valor do conhecimento tradicional. Os barbeiros mais jovens têm muito que aprender com os barbeiros mais experientes, especialmente no que diz respeito à criação de laços duradouros com os clientes.
Esse capital social, essa confiança construída ao longo dos anos, é fundamental. Não se trata apenas de técnicas de corte, mas de entender como o relacionamento com o cliente pode ser tão importante quanto o trabalho em si. Por outro lado, para os barbeiros mais antigos, explorar o uso das redes sociais pode trazer muitos benefícios. Elas não são só ferramentas de marketing, mas também espaços de troca de saberes. Ao compartilhar suas histórias e conhecimentos online, vocês podem impactar as novas gerações e manter viva as tradições da barbearia. Agora, falando um pouco de equilíbrio, os barbeiros mais jovens devem estar sempre atentos para não abandonar as tradições. Inovar é importante, mas sem esquecer os valores que sempre pautaram a profissão, como o respeito pelo cliente, a paciência e a precisão. Já temos exemplos de barbeiros que conseguiram trazer técnicas modernas sem abrir mão do atendimento clássico. E isso é algo a ser valorizado. Além disso, para os mais novos, aprender com os barbeiros tradicionais sobre a importância do boca a boca pode ser essencial para fidelizar clientes. E para os mais antigos, aproveitar o feedback digital dos clientes pode ajudar a aprimorar a experiência do salão, sem perder o toque pessoal que sempre foi marca registrada das barbearias. Por fim, é bom lembrar que a barbearia sempre foi mais que um local para cortar cabelo. Ela tem um papel social, um espaço de convivência, discussões sobre o dia a dia da comunidade, política. Manter esse papel, mesmo em um mundo mais digitalizado, é uma forma de fortalecer os laços com os clientes e preservar essa função tão importante que tem a barbearia. Meu barbeiro é foda, esse cara é mito. Eu posso ser feio, mas ele deixou bonito. Bom, gente, caso vocês tenham se interessado pelo tema do nosso podcast, vocês tenham gostado dos assuntos abordados hoje e ficaram interessados em pesquisar um pouco mais sobre as relações de trabalho, o trabalho na vida de vocês, como isso impacta a vida de vocês, a rotina de vocês, a gente trouxe o exemplo de 2 grandes autores muito falados dentro da sociologia e das ciências sociais. O primeiro que a gente vai apresentar para vocês é o Karl Marx. Para o Marx, o trabalho ele faz parte de uma dimensão fundamental da nossa vida. É o que permite os seres humanos criarem a realidade e suas relações, sejam elas relações sociais, relações de trabalho. E com ligação ao tema do nosso podcast, ele fala como as dimensões do trabalho e os modos de produção dentro do capitalismo, que é o sistema econômico atual, ele faz com que os trabalhadores se tornem uma mercadoria miserável. E essa mercadoria miserável, ela aumenta juntamente com a grandeza da sua produção, sendo esse um dos aspectos mais negativos do trabalho para o autor, é algo que ele acha muito ruim em relação ao trabalho. E diante dessa ideia, dessa perspectiva, ele fala sobre como o trabalho ele cria uma realidade de sofrimento mesmo para a classe trabalhadora, que quanto mais produz, mais trabalha, mais se dedica a produzir, essa pessoa, essa classe trabalhadora, menos consegue consumir, menos consegue ter proveito dessa produção que ela mesma faz. Marx, ele é um autor muito importante para o tema trabalho, então caso você tenha se interessado por ele, você queira conhecer um pouco mais sobre o autor e suas obras, é possível procurar no próprio Google, existem muitos artigos, muitos sites que falam sobre Marx, tem muitos podcasts pela internet que você consegue procurar para ouvir um pouco mais sobre ele. Tem diversos vídeos no YouTube e entre outros lugares da internet que você pode pesquisar um pouco mais para estudar sobre esse gigantesco autor, sociólogo que é Karl Marx. Outro autor que vai debater de forma bastante aprofundada sobre as mudanças que o mercado de trabalho impõe sobre os trabalhadores no geral é o Richard Sennett, especialmente no seu livro A Corrosão do Caráter. O Sennett vai argumentar que o capitalismo moderno, com ênfase em flexibilidade e inovação constante, vai criar incertezas que corroem a identidade profissional dos trabalhadores. O que isso significa? No que ele vai chamar de capitalismo flexível na sua obra, os trabalhadores não têm mais a segurança de uma carreira estável.
Eles precisam estar sempre prontos para mudar de emprego, aprender novas habilidades e se adaptar às mudanças do mercado, o que vai dificultar a construção de uma narrativa sólida das suas vidas profissionais. Se você pegar como exemplo os barbeiros mais novos como o Jonatas e o Osmar, isso vai exemplificar essa flexibilidade que o Sené vai tentar descrever na sua obra. Eles estão constantemente ajustando as técnicas de corte e marketing com redes sociais para atender às expectativas dos clientes e para competir no mercado. Essa adaptação constante, no entanto, gera insegurança e ansiedade sobre o seu futuro. Já os barbeiros mais antigos como Kim e Zezinho representam uma era em que o trabalho era mais estável. Eles mantêm uma abordagem tradicional e não sentem as mesmas necessidades de se reinventar. No entanto, essa estabilidade pode também limitar suas oportunidades de crescimento em um mercado cada vez mais competitivo. Ou seja, o Sené vai mostrar para a gente que a flexibilidade que o novo capitalismo exige nos oferece tanto liberdade quanto uma sensação de insegurança. Isso é visível nas histórias dos barbeiros mais novos, que precisam estar sempre atentos às tendências, enquanto os barbeiros mais antigos resistem a essas mudanças, mas enfrentam desafios para se manterem competitivos. Caso você tenha gostado dessa reflexão proposta pelo Sené, recomendo para você o livro A Corrosão do Caráter. É um livro muito bom, que fala não apenas sobre o que a gente abordou hoje, que é a relação de trabalho na barbearia, mas sobre a relação de trabalho no geral, hoje em dia, com o que ele vai chamar de capitalismo flexível, o novo capitalismo. É isso, pessoal. Chegou ao fim esse episódio do Pode Cortar. Hoje a gente mergulhou nas relações de trabalho nas barbearias, comparamos as experiências de barbeiros mais antigos e mais novos e conectamos isso com as ideias de Richard Sené sobre o capitalismo moderno e com as ideias de Marx sobre o trabalho. A gente viu como a flexibilidade do mercado atual pode oferecer tanto novas oportunidades quanto trazer insegurança, especialmente para os barbeiros mais jovens, que precisam se adaptar às constantes mudanças de tendências e tecnologia. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui e espero que essa conversa tenha oferecido uma nova perspectiva sobre o mundo das barbearias e as transformações no mercado de trabalho. Podcast Sociológico, segunda temporada.